E aí, galera, beleza? Estamos aí de volta para gravar mais uma videoaula de raciocínio lógico, tá, pessoal? Sou o professor João Luiz, ó, meu nome tá passando aqui por baixo, beleza? Sou professor lá do Alagoas Cursos, lá de Maceió, tranquilo? Sempre trabalhando aqui com questões de concurso, bastante interessantes e ajudando vocês para conseguirem o objetivo de vocês, que é serem aprovados nos seus concursos, tá? Então vamos dar continuidade as questões de proposições lógicas, tá? Algumas questões interessantes, tá? Sabendo que, para você conseguir entender um pouco dessas questões, você já precisa saber um pouco das regras dos conectivos, das proposições compostas, tá? Beleza? Então, vamos aí para a primeira questão. Então, o que acontece, galera? Ó, se as proposições P e se P ok, então R, são verdadeiras, e a proposição Q é falsa, então a proposição R é necessariamente falsa. Galera, se liga aí, preste atenção. Questão do CESP, o que é que eu tenho que fazer? Professor, eu tenho que ter calma, porque geralmente a maioria das provas da banca do CESP, alguma alternativa errada elimina uma certa. Sempre é assim. Então tenha calma. Questão do CESP tem que ter calma, porque eu vou julgar em certo ou errado, tá certo? No caso de uma dúvida na questão, o recomendável é você não marcar e ir para a próxima questão. Agora, cuidado para não deixar muitas questões em branco na sua prova, tá? Então, vamos analisar as informações que essa questão me deu aí. Ele disse que essa proposição P é verdadeira e que essa proposição, se P ou Q, então R também é verdadeira, tá? Então, vamos ver aqui. Eu tenho que, se P ou Q, então R, pessoal, eu tenho que isso aqui já tem um resultado de verdadeiro, tá? Aí, quais foram as informações que ele me deu mais? Ó, que a proposição P também é verdadeira e a proposição Q é falsa. Então, eu vou substituir lá. Vamos substituir. A proposição P é verdadeira, então eu vou ficar, ó, vou colocar aqui no lugar do P, o verdadeiro, tá? Conectivo O, vou fazer aqui um pouco menor, representando o conectivo O. A proposição Q, que ele me falou, pessoal, ó, Q é falsa. Então, proposição Q, vou colocar aqui um F de falso, ok? Então, conectivo R, isso aqui dá verdadeiro, tá? Então, vamos se ligar aqui. Que conectivo é esse aqui, galera? Esse é o conectivo O. Então, vamos lembrar da regra do O, ó. O O, pessoal, só é falso quando as duas proposições são o quê? Falsas. Muito bem, você está ligado aí em casa. Então, o O só é falso quando as duas proposições são falsas. Beleza? Então, ó, o que é que nós vamos verificar aqui? Volta aí na tela. Eu tenho o conectivo O e tenho que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, ó, esse resultado aqui será um resultado verdadeiro. Porque o conectivo O diz que só é falso quando as duas proposições são falsas. Então, verdadeiro e falso pelo conectivo O, isso aqui dá verdadeiro. Então, o conectivo R, ok? Então, isso aqui é igual a verdadeiro. Aí, observa agora. Eu tenho, se V, então R, dá verdadeiro. Aí, a questão me diz o seguinte, vamos analisar. Então, a proposição R necessariamente será falsa? Pessoal, vamos olhar. Se esse R assumir o valor lógico de falso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma verdade implicando em uma mentira. Conectivo se, então, ó, conhecido como condicional. Então, verifica aí. Na condicional, ou no conectivo também conhecido como se, então, só é falso, pessoal, quando eu tenho uma verdade implicando em uma mentira. Verdade implicando em uma mentira. Setinha saindo do V para o F. Isso será falso. Só é falso quando eu tenho uma verdade implicando em uma mentira. Então, ó, conectivo se, então, um bizu.
Só é falso quando aconteceu o caso que a gente vai chamar de Vera Fischer, uma homenagem àquela atriz, tá? Então, ó, só é falso quando aconteceu Vera Fischer, verdade, e depois uma mentira, Vera Fischer, ok? Se então só é falso quando acontece o Vera Fischer. Então vamos voltar para a tela. Então, quando a gente chega aqui, se esse R assumir o valor lógico de falso, o que é que nós vamos ter? Vera Fischer, pessoal. Mas não pode dar Vera Fischer, porque o meu resultado é verdadeiro. Então, logo, o que é que eu observo? Que esse R não pode ser falso. Para atender essa condição, o R tem que ser verdadeiro. Porque verdade, verdade, dá verdadeiro. Pelo conectivo sim, então. Só é falso quando acontece Vera Fischer, verdade implicando em uma mentira. Aí o que é que a questão nos diz? Então a proposição R é necessariamente falsa? Não. A proposição R necessariamente tem que ser o quê, pessoal? Ó, verdadeira. Então, questão do CESP, essa questão aqui, fica classificada como questão errada. Ok? Questão errada. Tranquilo? Então, não posso esquecer essas regras dos conectivos, tá? Vamos para mais uma. Uma questão aqui, ó, de extrema importância dos conectivos. Então, percebam que para determinadas questões, você tem que saber todas as propriedades dos conectivos das proposições compostas, ok? Então, vamos voltar aqui para a questão. Sendo o valor lógico de T verdade, né? Ou seja, VT verdadeiro, e o valor lógico de U falso, ou seja, o valor lógico de U igual a F. Então, o valor lógico da proposição composta, ó, lembra que esse símbolozinho aqui, o tio, significa o que, pessoal? Isso mesmo, negação, tá? Então, o valor lógico da proposição composta, ó, negação, se negação de T, então R, se somente se, negação de U e S, ok? Então, temos a resposta, verdadeiro, S, falso ou R. Então, vamos escrever aqui para ver o que é que nós temos, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu olhar aqui, negação de T, se então, R, ok? Se e somente se, e S, ok? Beleza, pessoal. Então tá aí, ó. Negação de T, se então não T, então R, se somente se, negação de U e S. Então, quais foram as informações que eu tenho? Que esse T, ele tem o valor lógico de verdadeiro. Mas olha na questão que ele me traz. Ele traz a negação de T. Então, a negação de T será falsa. Conectivo, se então, o valor de R eu não sei. Se somente se, tá? Agora, ele me deu também o valor de U, ó. Disse que o valor lógico de U é falso. Então, vamos lá. Se ele disse que U é falso, a negação de U, pessoal, será o quê? Verdadeiro. E o conectivo S. Agora, vamos observar o seguinte. Como eu sei que esse cara aqui é o conectivo sim, então, lembra da regra que eu falei. Só é falso quando acontece o Vera Fischer. Então vem uma dica importantíssima. Chega mais aí para ouvir essa. Uma dica importantíssima. No conectivo sim, então, toda vez que começar com F, preste atenção. Conectivo sim, então, começou com F, não importa o que vier depois. Eu já sei que o resultado será sempre verdadeiro. Conectivo sim, então, começou com F, não importa quem vier depois, o resultado será sempre verdadeiro. Por quê, professor? Porque só pode dar falso quando eu tenho Vera Fischer e é começando com V. Ok? Então fique atento a isso aí. Vamos voltar para a questão. Então, ó, se essa parte aqui começou com F, eu já sei que isso aqui vai ser verdadeiro. Se somente se. Agora tem o conectivo I aqui, pessoal.
O que é que eu sei? Que o conectivo I só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Mas aqui não está difícil de determinar o conectivo S. Mas ele pergunta o resultado disso aqui. Quem seria o resultado disso? Vamos analisar esse conectivo aqui, se e somente se. O conectivo se e somente se, pessoal, o que é que eu sei? Ele só é verdadeiro quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico, ou seja, quando as duas proposições forem verdadeiras ou quando as duas proposições forem falsas, tá? Então, ó, fazer uma anotação aqui. O se e somente se, só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas, ok? Então, esses são os dois casos do se e somente se para dar verdadeiro, tá? Se a não ser isso, o valor lógico do se e somente se será falso. Então, observe que se essa proposição S assumir o valor de verdadeiro, para que eu terei um resultado verdadeiro. Se somente se V e V, o resultado será verdadeiro. Se a proposição S assumir um valor de falso, esse resultado que virá para cá será falso. Então, ó, verdadeiro com falso no se somente se vai dar falso. Então, o que é que acontece nessa situação? O valor dessa proposição está dependendo exclusivamente do valor de quem, galera? De S. Então, observe que se o S for verdadeiro, o resultado dá verdadeiro. Se o S for falso, o resultado, então, será falso. Ok? Não posso esquecer disso. Preste atenção. Se o S for verdadeiro, eu terei o resultado verdadeiro. Se o S for falso, o resultado será falso. Então, qual seria a alternativa correta? Ó, letra B, tá? Por quê? O valor lógico dessa proposição é igual ao valor lógico de S. Se S for verdadeiro, será verdadeiro. Se for falso, será falso. Ok? Então, galera, fica aí essas dicas para vocês, importantíssima para o estudo de concursos públicos a respeito de raciocínio lógico, tá? Muito obrigado e até o próximo encontro.